Conosco o advogado de Carla Zambelli, Fábio Pagnozzi. Doutor Fábio, boa noite. Boa noite, Felipe. Prazer ter vocês aqui ao vivo da Itália. Aqui já são praticamente 1h da manhã, mas estou aqui à disposição para responder as perguntas que vocês acharem pertinentes. Tá bem. O senhor está na Itália. O senhor, inclusive, Flávio Bolsonaro, senador da República, fizeram várias gestões junto às autoridades italianas pedindo aí a liberdade de Carla Zambelli para que ela deixasse a prisão. Como é que foi isso? Como é que foi essa... Onde vocês foram pedir isso e quais são as respostas que vocês obtiveram até agora? Na verdade, os senadores vieram numa comitiva aqui, uma comitiva, na verdade, para mostrar para a deputada que ela não tá sozinha no Brasil e que estamos lutando por ela. Então foi uma comitiva, na verdade, de solidariedade para a penitenciária de Rebibbia, né? Agora os senadores tiveram outras agendas, né? Foram até Pontida, que é um lugar do partido de direita, aqui a Liga, onde a Liga foi fundada, e ali falaram sobre diversos assuntos do Brasil, a democracia e o estado atual do Brasil, né? Então, na verdade, teve esse encontro com a deputada Carla Zambelli, mas foi abordado outros problemas que o Brasil está enfrentando hoje, né? Doutor Fábio, o senhor defende Carla Zambelli tanto na justiça italiana quanto na questão da Câmara dos Deputados. Isso. Tá, então vamos dividir só essa questão a seguir então com a Itália ainda antes de entrar na Câmara. A situação na Itália nesse momento, vocês tentam, o senhor tenta tirar ela dessa prisão. Como é que se dá isso na justiça italiana? Vamos lá, Felipe. Na verdade, ela está ainda numa prisão. Muita gente me pergunta quando eu falo prisão administrativa. Ela ainda está aqui sem um processo criminal contra ela. É um processo de extradição, por um motivo da imprensa, na verdade, através do governo brasileiro falar que ela tinha risco de fuga. Ela ficou numa cela ali de pessoas perigosas, pessoas agressivas, e por esse motivo os juízes ali de plantão preferiram deixar que essa decisão venha da Suprema Corte, né? Então agora no dia 8 nós teremos uma audiência que será audiência para falar de uma prisão domiciliar enquanto se aguarda o pedido de extradição. Porém, o ministro da Justiça já se pronunciou que no próprio dia 8 agora ele vai participar para que tenha também culminada a essa audiência a primeira audiência de instrução sobre a extradição da deputada. A deputada tem cidadania italiana e quando ela foi para a Itália se dizia o seguinte: na Itália ela é inalcançável pela justiça brasileira. É mesmo? Quais são qual é a legislação nesse momento? Ela pode então ser extraditada mesmo sendo cidadã italiana? Vamos lá. Na verdade, quando ela disse isso nas redes sociais, ela disse com o intuito de mostrar que aqui ela teria um julgamento justo, né? Porque aqui ninguém está blindado de nada, é um país com uma democracia, enfim. Porém, o fato dela ser italiana, nós da defesa, obviamente, caso o ministro da Justiça dê a extradição da deputada, porque isso é de ofício dele, ele pode ou não dar. Então, se ele optar por dar a extradição, nós da defesa, então, vamos falar que ela, como uma cidadã italiana, independente de morar no Brasil, ela tem direito a ser julgada sobre a extradição aqui na Itália. Então, aqui na Itália nós vamos fazer um pedido e ela vai passar pelas instâncias como se fosse no Brasil, da primeira instância à Corte Superior para decidir, então, pela extradição. Qual a sua expectativa em relação a tempo desse processo aí na Itália? Olha, é um processo demorado. Obviamente é um processo político também, porque é um processo que nós temos aí o governo brasileiro com muita pressão, na verdade, no governo italiano para que esse processo ande. Então aqui vamos dizer que possa levar praticamente um ano. É difícil a gente conseguir estabelecer, né, Felipe, um tempo para isso, porque o ministro da Justiça pode simplesmente amanhã, depois de uma entrevista, falar que vai extraditar e tudo começar a ser mais rápido. Então, nós dependemos muito, primeiro, da parte política, que é a decisão do ministro Nordio, né, que é o ministro da Justiça daqui.
Não tem prazo, isso não tem data marcada, não tem uma situação assim definida de data, não temos ainda. No dia 8, agora, pelo menos nós podemos ter uma ideia do que vai acontecer nessa audiência. Então, se essa audiência ela for positiva, aí a gente consegue mais ou menos pensar quanto levaria o tempo. Mas vamos supor que já nessa audiência do dia 8, o ministro optasse pela extradição e nós, então, iniciarmos um pedido para que ela fique aqui na Itália, ela responda o processo na Itália. Acho que ali a gente vai ter pelo menos de 8 a 12 meses, com certeza, para ir até o Supremo Tribunal Federal deles aqui, né? Doutor Fábio, a situação dela na Câmara dos Deputados, o senhor acompanhou o depoimento dela hoje, o que ela disse, como é que o senhor vê o que vai... Aqui só se fala em cassação de Carla Zambelli. Sim. Bom, é um processo delicado, mas é como eu sempre digo, né? A cassação, ela está baseada num processo onde não existe provas. E quando colocamos ali como testemunha o Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE, colocando provas em que o ministro perseguia a parlamentar, e não só ela, como outros membros de direita, desde 2022, a gente entende que a Câmara pelo menos vai prestar atenção, né, nesse tipo de mensagem e vai optar por não caçá-la, porque aqui não estamos nem falando de Carla Zambelli, nós estamos falando de provas robustas para parlamentar que estivesse no lugar dela, e a Câmara não pode aceitar esse tipo de gincana política e jurídica dentro da Casa Legislativa. Além do depoimento de Eduardo Tagliaferro, vocês juntam outras provas materiais a respeito do assunto? É que provas materiais, no caso da deputada, ela não existe. A prova material existe uma só. O depoimento de um cara que mudou a sua versão 8 vezes, inclusive na CCJ, que foi o hacker Walter Delgatti. Então, tirando o que o Walter Delgatti disse, não existe sequer uma prova dentro das coisas apreendidas da deputada Carla Zambelli. Isso para a senhora, como é que funciona? Agora agora sim, é uma questão política. Né? Por tudo que vocês estão acompanhando aí da Itália, tem hoje, né, e eu coloquei aqui da opinião que a gente pega da maioria dos deputados com quem a gente conversa. A maioria diz, olha, Carla Zambelli, ao fim e ao cabo, será cassada. O senhor imagina que virou parte dessa opinião, terá uma bancada de defesa maior do que a atual em torno de Carla Zambelli? Cresce essa bancada da defesa dela? Eu posso dizer que sim, por um motivo muito simples. As provas, além de serem irrefutáveis, nós estamos falando aqui que se estamos falando de política e não de jurídico, a partir do momento que a Casa Legislativa coloca um dos seus, né, a pedido de um ministro para que seja cassado, tem mais 30 na lista lá que podem ser cassados amanhã. Então, esse aqui vai ser o primeiro de uma lista que estão ali com o STF, né? Tá bem. Quero agradecer ao senhor, né? Vamos continuar acompanhando, porque afinal de contas tem uma situação no Brasil, que é essa situação na Câmara dos Deputados, tem uma outra situação na Itália que depende da justiça italiana. Obrigado ao senhor, até a próxima. Obrigado, Felipe, boa noite.